3. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 186. As profundezas da caverna. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Renzei Yuan não esperava que o assunto fosse tão sério. Ele perguntou apressadamente: então, o que devemos fazer agora? Poucos de nós trabalharemos juntos para fortalecer o selo primeiro e deixar o senhor da cidade. Quanto aos outros assuntos, só podemos deixar para o destino. Renzei Yuan ficou um pouco preocupado e disse: não vamos machucar o senhor da cidade assim, certo? Yan Wu revelou um sorriso amargo. O senhor da cidade perdeu a cabeça agora. Já é uma sorte que ele não nos machucou. Além disso, só podemos suprimi-lo temporariamente com método agora. Assim que ele terminou de falar, um poder espiritual majestoso derramou e caiu nas profundezas da caverna. Ao mesmo tempo, os outros anciãos e Renzei Yuan também exerceram sua força juntos. O poder espiritual se reuniu no ar e cintilou com uma luz estranha. Ele lentamente se condensou na forma de uma corrente e trancou alguns cantos da matriz. Ao mesmo tempo, alguns pequenos poderes espirituais se dividem. Eles se entrelaçaram em uma rede densa, envolvendo aquelas coisas negras dentro. Essas coisas pareciam ter encontrado algum tipo de inimigo natural e recuaram pouco a pouco para as profundezas da caverna. Alguns gemidos abafados podiam ser ouvidos fracamente. A perturbação da substância negra foi de fato muito menor. Mesmo os escombros do que caíram não eram tão severos quanto antes, como se estivesse lentamente recuperando sua calma. Yan Wu e Renzei Yuan não puderam deixar de dar um suspiro de alívio. Estrondo. No entanto, no segundo seguinte, o som de uma explosão veio de longe. Uma grande massa de névoa negra era como uma fonte, surgindo ameaçadoramente. Tudo o que foi visto foi engolido. As paredes originais da caverna cárstica foram afogadas nesta onda negra. Sua aparência original não podia ser vista claramente. As pérolas luminosas que foram embutidas nas paredes para iluminar a muitos se tornaram extremamente fracas. A superfície externa também estava coberta por uma camada de substância negra, como se tivesse sido assimilada. Sem mencionar que brilhava intensamente, a coisa toda parecia estar emitindo uma aura escura. Isso parecia indicar que a luz estava prestes a ser substituída pela escuridão. O que está acontecendo? Yan Wu e Renzei Yuan ficaram estupefatos. Eles não esperavam que não apenas não conseguissem controlá-lo, mas na verdade pioraram a situação. O cascalho espirrando se chocou contra seus corpos e se tornou extremamente afiado. Se eles não tivessem aberto seus escudos protetores a tempo, teriam sido picados como ouriços. Mesmo assim, as ondas negras os empurraram para dezenas de quilômetros. Eles deram alguns passos para trás antes de se estabilizarem. As correntes de ar que surgiram estavam cheias de tirania e maldade. Eles pareciam ter um efeito corrosivo em sua energia espiritual. Olhando para a agressiva névoa negra que havia sido forçada a recuar, quem teria pensado que de repente ela subiria novamente? O feroz contra-ataque quase feriu Yan Wu, Renzei Yuan e os outros. Se não fosse por sua alta força e cultivo, eles teriam caído na armadilha. A partir disso, pode-se ver o quão perigoso era. A névoa negra continuou a se expandir para fora. Estava quase no perímetro externo da matriz. O centro da matriz era o mais robusto e a defesa do perímetro externo um pouco mais fraca. Yan Wu e os outros tiveram que pensar em uma maneira de fazer a névoa negra recuar. Yan Wu de repente mordeu a ponta do dedo e gotas vermelhas brilhantes de sangue apareceram. Ele apontou para o céu e, com a mão como pincel e sangue como tinta, imprimiu runas e padrões misteriosos no ar. Era um papel de talismã incomparavelmente grande. O sangue fresco se juntou dentro dele, e parecia que havia faixas de luz dourada fluindo dentro dele. Estava cheio de um perfume sagrado e brilhante. Era estranho dizer que depois que esses poucos pedaços de talismã foram desenhados, a névoa negra parecia estar sob algum tipo de ameaça. Foi menos louco. No entanto, ainda havia muitos que estavam vagando do lado de fora.
Como Yan Wu havia perdido muito sangue, seu rosto estava um pouco pálido. Quando sua voz caiu, alguns talismãs cobriram várias partes importantes da formação, onde a névoa negra era mais espessa. Onde quer que a luz dourada passasse, a névoa negra era instantaneamente derrotada e dispersa. Eles recuaram pouco a pouco em direção às profundezas da caverna. Então, os poucos talismãs se sobrepuseram e seguiram a névoa negra. A luz parecia ser engolida pela escuridão pouco a pouco. No final, não havia luz alguma, mas o gás preto também se dissipou completamente. Se não fossem as pedras que caíram ao redor e o local bagunçado, seria como uma ilusão. Só então Yan Wu e Ren Ziyuan deram um suspiro de alívio. Finalmente, esses tumultos foram suprimidos. Olhando para o rosto pálido de Yan Wu, Ren Ziyuan perguntou com preocupação: Ancião Yan, você está bem? Você precisa descansar? Yan Wu balançou a cabeça. Suprimir o tumulto é apenas temporário. Nós absolutamente não podemos baixar a guarda. Depois de experimentar o tormento dessa coisa, a formação da matriz claramente se afrouxou bastante. Devemos reforçar a formação da matriz o mais rápido possível. Não se preocupe, Ancião Yan. Mesmo que você não diga, eu farei. Yan Wu olhou para as profundezas da caverna com preocupação. Não sei quanto tempo a supressão desta vez nos dará. Só espero que possamos refinar a pílula o mais rápido possível. Caso contrário, mesmo que todos os cultivadores de alto nível da cidade estejam reunidos, não há nada que possamos fazer. Os outros anciãos o confortaram. Não se preocupe, Ancião Yan. Sempre há uma saída. Encontraremos uma solução. Preocupados com a possibilidade de algo mais dar errado, os anciãos não partiram naquela noite. Em vez disso, eles escolheram ficar aqui e não dormiram. Ren Ziyuan e o gerente-geral Zhao estavam lá em cima lidando com outros assuntos triviais. Afinal, o motim clandestino já havia afetado os superiores. Algumas pessoas ouviram a comoção, então tiveram que pensar em uma explicação razoável para evitar suspeitas. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 187. Sonho estranho. Não importa o que, esta noite estava destinada a ser inquieta. Mesmo Lin Bai, que originalmente estava dormindo, não estava à vontade. Ele estava obviamente exausto da batalha agora. Embora estivesse dormindo profundamente, ele teve muitos sonhos estranhos. Parecia estar relacionado com a ilusão que ele havia esquecido anteriormente. Ele sentiu que estava em um estado de caos e não conseguia descobrir o caminho a seguir. Não havia ninguém ao seu redor, mas ele podia sentir inúmeros olhares sobre ele. Lin Bai passou a longa noite sob tais olhares. Não havia caminho à frente, apenas escuridão e caos. Lin Bai avançou sem rumo. Era como se centenas de anos tivessem se passado, mas também era como se apenas um momento tivesse passado. Ele não foi claro sobre a passagem do tempo. Era como se um par de mãos invisíveis tivesse coberto os seus olhos, fazendo com que sua percepção do mundo exterior se tornasse cada vez mais fraca. Sussurros ainda vinham de seus ouvidos. Eles eram como sons demoníacos que não podiam ser dissipados. As vozes ficaram cada vez mais altas, envolvendo todo o seu corpo. Era também como se inúmeras mãos tivessem surgido da escuridão, querendo arrastá-lo para as profundezas do inferno. Os 5 sentidos de Lin Bai ficaram cada vez mais fracos, mas ele podia sentir claramente que aquelas criaturas desconhecidas estavam se aproximando passo a passo. Eles estavam quase grudados em seu corpo. Os gemidos sem sentido, assim como as maldições dolorosas, estavam entrelaçados. Eles estavam prestes a engolfá-lo completamente. Ele queria se libertar, mas quanto mais ele afundava, mais pesadas suas pálpebras ficavam. No sonho, nenhum poder espiritual ou cultivo foi útil. Lin Bai sabia que havia algo errado com esse sonho dele. Era claramente seu sonho, mas estava cheio de perigos. Até arrepios apareceram em sua pele. Ele tinha a sensação de que, se adormecesse nesse sonho, provavelmente dormiria por muito tempo na realidade. Já era meio-dia. O sol brilhava forte do lado de fora da janela,
mas estava escuro dentro do quarto de Lin Bai. Não havia nada para bloquear a luz do sol, mas a luz do sol não conseguia entrar. Era como se houvesse algo bloqueando a luz do sol e a temperatura na sala estivesse terrivelmente baixa. Lin Bai, que estava deitado na cama, tinha lábios arroxeados, como se tivesse morrido congelado. Ele franziu a testa. Sua testa estava coberta de suor, como se tivesse tido um pesadelo. Ele claramente queria acordar, mas era como um fantasma pressionando a cama, e ele não conseguia acordar, não importa o quanto tentasse. Uma luz fraca foi emitida do corpo de Lin Bai, acompanhada por um tremor intenso. Lin Bai de repente abriu os olhos. Ele ofegava pesadamente, e suas costas já estavam encharcadas de suor. Ele não pôde deixar de esfregar as têmporas. Ele só sentiu um pouco de dor ali, e sua cabeça parecia ter sido atingida por um objeto pontiagudo. Ele estava atordoado. Ele não conseguia se lembrar do conteúdo específico do sonho, mas parecia que estava em um estado de caos. Esse sentimento estranho era semelhante ao de ontem. Provavelmente era uma sequela, e ele não conseguia se livrar dela de qualquer maneira. O rosto de Lin Bai era um pouco feio. Ele pensou no estranho sonho, como se fosse assombrado por incontáveis almas vingativas. Obviamente forcei para fora todo o gás preto, mas como tal cena ainda pode acontecer? Ele simplesmente não conseguia entender. Ele nunca teve um sonho tão estranho antes. Ele nem conseguia se lembrar do conteúdo específico do sonho depois que acordou. Era exatamente como a cena quando ele caiu na Terra Perdida. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido depois que ele acordou. Quanto ao que aconteceu, havia apenas fragmentos de memória. Lin Bai lavou o rosto frio e só então acordou um pouco. Ele parecia um pouco irritado. Se ele pudesse se lembrar do conteúdo do sonho, poderia até encontrar algumas pistas. Mas a chave era que ele não conseguia se lembrar de nada. Esse tipo de coisa estava fora de seu controle e deu a Lin Bai uma sensação indescritível de perigo porque ele não sabia quando o perigo viria silenciosamente. Deve ser obra daquela maldita coisa subterrânea. Lin Bai sentiu que tinha que explorar o fundo daquela coisa no subsolo novamente. Ele não tinha certeza se esse pesadelo era apenas uma ocorrência única ou o quê, mas não parecia simples no momento. Era como se uma força misteriosa o tivesse puxado para um sonho que ela mesma tecia. Se acontecesse mais algumas vezes, uma pessoa normal provavelmente seria atormentada até virar uma lunática. Esqueça. É inútil pensar tanto agora. Talvez somente quando eu vir aquele monstro e ver sua aparência eu possa conhecer sua verdadeira face. Quando Lin Bai terminou de arrumar as malas e correu para o Alchemy Hall, uma fumaça branca se enrolou. Todos já começaram a refinar com entusiasmo. Havia até alguns fornos de pílulas refinadas colocados ao lado deles. Além disso, olhando a hora e o estado, eles provavelmente estiveram aqui a noite toda. Shen Yan também não dormiu quase a noite inteira. Seus olhos eram um pouco pretos e azuis. Vendo a chegada de Lin Bai, ele se sentiu um pouco estranho. Eu vi que você dormiu muito bem ontem à noite. Eu te chamei por muito tempo, mas você não acordou. Por que você parece um pouco indisposto agora? Em vez de dizer que ele dormia, era mais apropriado dizer que ele havia sido atormentado por um sonho estranho durante toda a noite. Lin Bai disse vagamente, tive um pesadelo e não dormi bem. Shen Yan achou ainda mais estranho quando ouviu isso. Afinal, ele foi ligar para Lin Bai novamente ontem. No entanto, por mais que ele batesse na porta, a pessoa na sala estava em um sono profundo. Vendo que Lin Bai estava dormindo profundamente e não tinha intenção de acordar, ele não o perturbou mais. Você ainda pode dormir profundamente, mesmo se tiver um pesadelo? Shen Yan não pôde deixar de murmurar, mas não levou isso a sério. Lin Bai sabia que essas pessoas estavam aqui por causa da comoção de ontem, mas ele ainda perguntou apesar de saber a resposta. Ah, certo. O que exatamente aconteceu ontem à noite? E por que vocês estão aqui tão cedo? Vendo que ele havia mudado de assunto, Shen Yan não perguntou a Lin Bai que tipo de pesadelo ele tinha e falou com uma expressão desamparada. O que você quer dizer com aparecer aqui de manhã cedo?
Não dormimos nada a noite inteira. Meu mestre disse que a condição do Lorde da cidade piorou e ele precisa de uma grande quantidade de pílulas para suprimi-la. Quando não conseguiram refinar uma pílula real, Yan Wu e os outros pensaram em outro método, que era refinar outras pílulas. Embora o efeito não fosse tão bom quanto um antídoto real, ainda poderia suprimi-lo. No entanto, a demanda foi extremamente alta. À medida que a condição do City Lord piorava, a demanda também se tornava cada vez maior, como uma baleia engolindo sua presa. Era por isso que tantas pessoas ficavam acordadas a noite toda refinando pílulas aqui. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 188. O lado positivo. No momento em que Shen e Lin Bai estavam conversando, o gerente-geral Zhao chegou de repente e disse algo a Shen Yan. Seu rosto ficou ainda mais feio quando ele perguntou incrédulo. Eles realmente disseram isso? O gerente-geral Zhao assentiu e disse com uma expressão solene. É um período especial agora. Os anciãos e o vice-lorde da cidade não tiveram escolha a não ser ter essa ideia. Se der certo, é melhor do que não fazer nada agora. Além disso, o efeito supressivo dessas pílulas está ficando cada vez mais fraco. Receio que não será capaz de ser suprimido naquele momento. Portanto, temos que encontrar uma maneira de refinar as pílulas o mais rápido possível. Os dois eram um pouco vagos, mas Lin Bai podia adivinhar com apenas algumas palavras que a condição do Lorde da cidade havia piorado. O gerente-geral Zhao foi direto para o salão principal. Depois disso, ele selecionou alguns alquimistas para partir com ele. A partir de então, alguns alquimistas sairiam com o gerente-geral Zhao todos os dias. Todos não sabiam para onde tinham ido. Tudo o que sabiam era que nunca haviam retornado. Embora eles não entendessem o que havia acontecido, eles podiam ver que a atmosfera na propriedade do Lorde da cidade estava se tornando cada vez mais solene e tensa. Era como se houvesse uma enorme rocha que não podia ser vista. Ele pressionou todos até que mal pudessem respirar. Por alguns dias seguidos, o tempo lá fora estava sombrio e sombrio. Não havia o menor raio de sol. Era como uma névoa que envolvia a propriedade do Lorde da cidade. Lin Bai notou que durante esses dias, havia muitas auras inexplicáveis na propriedade do Lorde da cidade. Embora eles escondessem bem, ele ainda encontrou algumas pistas. Pode-se ver que essas pessoas eram todas especialistas em cultivo elevado. Mais importante, eles estavam todos espalhados na área restrita que ligava a entrada do City Lord's Estate ao subsolo. Eles guardaram o local com firmeza. Lin Bai queria dar uma olhada na situação, mas sabia que se corresse agora, com certeza seria descoberto. Lin Bai fingiu passar e ainda estava a alguma distância da entrada da passagem restrita. Quando ele percebeu que estava preso por uma aura extremamente oculta e poderosa, ele decidiu parar de explorar. Se ele não encontrasse nenhuma pista útil até então, seria terrível se essas pessoas descobrissem e entendessem mal que ele tinha más intenções. No entanto, Lin Bai ainda não estava disposto. Ele teve uma ideia e convocou o pequeno tesouro. Little Azuri tinha um atributo furtivo e poderia se misturar bem com o ambiente. Somente alguém com o cultivo de um grande mestre marcial poderia encontrá-lo. Pequeno tesouro, vá até lá e veja como é a situação. O pequeno tesouro desapareceu como uma nuvem de fumaça. Quando chegou perto, não chamou a atenção de ninguém. Um par de olhos do tamanho de feijões verdes saltou da grama que tinha cerca de metade da altura de um homem. Então, como se houvesse uma brisa suave, eles desapareceram em um piscar de olhos. Porque eu sinto que algo aconteceu agora. Uma voz masculina profunda de repente soou no ar, mas era apenas a voz dele e ninguém foi visto. Então, outra voz soou. Você está simplesmente sendo paranoico. Quem seria capaz de invadir bem debaixo de nossos narizes? Além disso, as restrições não são para exibição. Se alguém entrasse, como poderia não haver reação? Depois de um momento, a voz disse, é verdade. Depois disso, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Afinal, quem teria pensado que haveria uma existência tão desafiadora como o pequeno tesouro? Pode-se dizer que é o inimigo de todas as restrições.
Ele poderia simplesmente ignorar tudo e ir e vir como quisesse. Ratos caçadores de tesouro comuns podem ter essas habilidades, mas estão longe de serem como o pequeno tesouro. Logo, Lin Bai viu a figura do pequeno tesouro. Qual é a situação lá dentro? Embora Little Azure não pudesse falar a linguagem humana, porque havia assinado um contrato com Lin Bai, podia se comunicar com ele telepaticamente. Além disso, pelas imagens que o pequeno tesouro enviou de volta, Lin Bai podia adivinhar a situação ali. Não só há pessoas guardando a entrada, mas também um grande número de mestres que entraram. Existem ainda mais algumas restrições e formações adicionadas. Lin Bai não pôde deixar de pensar profundamente. Olhando para essas formações e formações, não parecia que eram para impedir a entrada de pessoas. Em vez disso, parecia que eles deveriam suprimir algo. Ele não pôde deixar de pensar nas duas estranhas criaturas que havia encontrado no subsolo. Poderia ser para suprimi-los. Lin Bai tinha muitas dúvidas em seu coração. Inicialmente, ele queria marcar um horário e fazer outra viagem para ver se encontrava novas pistas. No entanto, olhando para a situação atual, ele calculou que seria muito difícil para ele se esgueirar novamente. Assim como ele estava pensando em entrar no subsolo novamente, Shen Yao veio procurá-lo. Hoje, vou levar você para outro lugar. A existência desse lugar é um importante segredo do espólio do senhor da cidade. Não importa o que você veja ou encontre, você não deve revelá-lo. Caso contrário, você será morto. Faça seus preparativos. Partiremos à noite. Lin Bai ficou intrigado. Além do prédio subterrâneo, que outro lugar havia na propriedade do City Lord? No entanto, ele não mostrou isso em seu rosto e apenas acenou com a cabeça em concordância. Afinal, pelo olhar de Shen Yan, ele sabia que esse assunto não era simples. Mesmo que ele pedisse, provavelmente não conseguiria tirar nada disso. Era melhor deixar acontecer e deixar a outra parte relaxar. Como esperado, vendo que Lin Bai era tão obediente, a expressão de Shen Yan estava muito satisfeita. Ele o lembrou em particular: aquele lugar é muito perigoso. No entanto, não se preocupe. Desde que você não ande por aí, não haverá acidentes. Ao ouvir suas palavras, o coração de Lin Bai ficou ainda mais curioso. À noite, ele chegou ao local que Shen havia mencionado há tempo. Além dele, havia também alguns outros alquimistas. O gerente-geral Zhao também estava aqui. Depois de ver que todos haviam chegado, o gerente-geral Zhao abriu caminho na frente. Enquanto Lin Bai caminhava, ele percebeu que essa estrada era a que levava à restrição subterrânea. Ao longo do caminho, todos foram muito cuidadosos. Eles não se atreviam a sussurrar um para o outro. Todos baixaram a cabeça e caminharam. Era provável que o gerente-geral Zhao tivesse dito algo antes. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 189. Entrando abertamente no subsolo como esperado, o gerente-geral Zhao realmente os conduziu à entrada da restrição. Lin Bai podia sentir um poderoso poder espiritual varrendo os corpos de todos, como um holofote. Além dele, ninguém mais parecia ter notado nada. Lin Bai baixou a cabeça e conteve sua aura. Vocês podem entrar. A voz repentina deu um susto em todos. Lin Bai sabia há muito tempo que havia alguém no escuro, mas ainda seguia a multidão com uma expressão confusa e assustada. O gerente-geral Zhao curvou-se respeitosamente em direção à origem da voz. Então, houve uma ondulação no ar. Ondulações de água transparentes podiam ser vistas, como uma tampa hermética. Então, apareceram rachaduras. No entanto, estava escuro como o breu lá. Eles não podiam ver o que estava acontecendo claramente. Era como se houvesse um monstro desconhecido escondido na frente deles. Ele secretamente abriu sua boca sangrenta, esperando uma oportunidade para devorar a todos. Por um momento, todos hesitaram. Vamos. Com as palavras do gerente-geral Zhao, todos entraram por um. Lin Bai já conhecia este lugar. No entanto, ele não sabia por que o gerente-geral Zhao os trouxe aqui. Anteriormente, estranhos não tinham permissão para entrar neste local. Ele não sabia por que o gerente-geral Zhao mudou de ideia repentinamente.
A passagem subterrânea parecia semelhante, mas o caminho que o gerente-geral Zhao trouxe não era o que ele havia feito antes. Ele não sabia se era porque o gerente-geral Zhao e os outros estavam evitando o risco, ou se as duas estranhas criaturas haviam sido suprimidas. Em suma, desta vez, a viagem foi calma e pacífica. Não havia perigo ou ataque. O ambiente ao redor era muito escuro. Apenas as pérolas da noite embutidas nas paredes brilhavam com uma luz fraca. Depois de caminhar por um tempo desconhecido, o gerente-geral Zhao finalmente parou. Ele pressionou o mecanismo na parede. Com um estalo, uma porta de pedra foi aberta. Aos olhos de todos, era uma cena bem iluminada. Dezenas de alquimistas estavam ocupados lá dentro. As decorações aqui não pareciam diferentes daquelas dentro da propriedade do Lorde da cidade. A única diferença era que os alquimistas que haviam deixado o salão principal mais cedo foram trazidos para cá pelo gerente Zhao e os outros. Vendo Lin Bai e os outros chegarem, eles pareciam estar acostumados. Eles nem sequer deram uma olhada extra. Eles apenas enterraram suas cabeças lá e trabalharam duro para refinar as pílulas. De agora em diante, vocês vão refinar as pílulas aqui. Havia um jovem no grupo. Ele provavelmente era mais corajoso. Nesse momento, ele perguntou perplexo: é o mesmo que refinar comprimidos lá em cima? Por que mudamos de lugar de repente? O gerente-geral Zhao apenas olhou para ele com indiferença. Vocês só precisam se lembrar de que estão trabalhando para o City Lord's Estate. Contanto que você cure a doença do City Lord, vocês serão grandes contribuintes. Não há necessidade de fazer tantas perguntas. Quando chegar a hora de vocês saberem, tudo será naturalmente entendido. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. Algumas outras pessoas apareceram e arranjaram trabalho para eles. Lin Bai pôde ver que os níveis de cultivo dessas pessoas não eram ruins, apenas um pouco mais fracos do que os guardas do lado de fora. Eles devem ser os únicos a manter a ordem. Os poucos de vocês ficam aqui. O resto, sigam-me. Não faça muitas perguntas aqui e não olhe muito em volta. Concentre-se apenas em refinar as pílulas. Em qualquer caso, os superiores não irão maltratá-lo. Além disso, quando você entrou na propriedade do City Lord, acredito que eles devem ter dado instruções. Além disso, você também assinou um contrato que não pode revelar nada na propriedade do senhor da cidade. Não preciso enfatizar repetidamente esse ponto, certo? Em suma, concentre-se apenas em refinar as pílulas aqui. Todo o resto deve ser colocado no fundo de suas mentes. Depois de dar algumas instruções, todos foram separados e levados embora. Lin Bai também foi designado para seu assento e começou a refinar as pílulas. Pode-se dizer que as ervas aqui são muito completas. Havia todos os tipos de ferramentas e ferramentas disponíveis. Ele casualmente pegou alguns talos de ervas. Ele casualmente olhou em volta e notou que havia pessoas patrulhando de vez em quando para observar a situação de todos que refinavam as pílulas. Era muitas vezes mais rigoroso do que acima. Quando ele viu isso, ele não pôde deixar de franzir a testa. O local era tão grande. Todos ficaram em suas próprias posições e não foi fácil bagunçar. Depois que eles terminassem esta rodada de refinamento e precisassem descansar, haveria a próxima onda organizada, que era equivalente a um sistema de turnos. Isso não apenas fez o melhor uso das coisas, mas também aumentou a eficiência. Muitas pessoas podiam vê-lo claramente de relance. Depois que terminassem de refinar as pílulas, haveria uma equipe especialmente organizada para devolvê-las uma a uma e estabelecer uma restrição antes de partir. Se alguém saísse da sala no meio do caminho, a restrição seria ativada imediatamente. Isso lembraria os guardas da situação anormal aqui. Pode-se dizer que eles estavam sendo vigiados como se fossem criminosos. O tempo que passavam refinando comprimidos era equivalente ao tempo que passavam no quintal. Sua liberdade de movimento era muito restrita. O problema que Lin Bai estava enfrentando agora era que, embora ele tivesse entrado abertamente na passagem subterrânea sob o olhar atento das camadas de guardas, era mais rígido abaixo do que acima.
Se ele quisesse sair desta sala e não ser descoberto por ninguém. Lin Bai franziu a testa enquanto ponderava. Por um momento, ele se sentiu um pouco arrependido. Neste momento, houve algum barulho do lado de fora. Parecia que alguém estava discutindo. Não somos prisioneiros. Porque estamos trancados aqui e não podemos sair. O guarda falou friamente, como uma máquina sem emoções. Sem as ordens do deputado City Lord ou gerente Zhao, ninguém tem permissão para deixar este lugar. Essa pessoa provavelmente tinha um temperamento direto. Quando ele ouviu essas palavras, ele não pôde deixar de dizer: quando entramos pela primeira vez na propriedade do City Lord, fomos informados de que estávamos tratando da doença do City Lord. Também assinamos um contrato para impedir que alguém prejudique o Lorde da cidade. Trabalhávamos dia e noite para refinar pílulas, mas mesmo assim chegamos a este maldito lugar. Agora, isso é ainda mais escandaloso. Você não está nos deixando sair. Você não está nos tratando como criminosos. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 190. Pacificar o coração das pessoas. Não é à toa que foi dito que as pessoas que haviam saído anteriormente não haviam voltado. Acontece que eles não tinham permissão para deixar este lugar. Os companheiros ao lado dele não queriam dar muita importância a isso, então não puderam deixar de puxá-lo de volta. Apenas diga algumas palavras a menos. De qualquer forma, é o mesmo onde refinamos as pílulas. Se chegasse ao vice-lorde da cidade e chefe Zhao, quem sabe o que aconteceria? Este homem também era um cara durão. Não somos criminosos. Porque eles deveriam restringir nossa liberdade. Mesmo o estado do lorde da cidade não pode intimidar as pessoas assim, certo? O guarda também era imparcial e inexpressivo. Só estou fazendo as coisas de acordo com as ordens dos superiores, a menos que você tenha a aprovação dos superiores. Alguém saiu para acalmar as coisas. Acho que está bom. Não é só contra você. Não vamos todos ficar aqui. Não há saída. Mas não fizemos nada de errado. Por que deveríamos estar trancados aqui como criminosos? Além disso, é um lugar tão escuro. Sem dizer nada, eles nos trouxeram aqui. É simplesmente desconcertante. O que ele disse foi bastante razoável. Muitas pessoas que tiveram algumas reclamações anteriormente também concordaram. Afinal, enquanto uma pessoa abrisse a porta, as outras teriam mais ou menos algumas objeções em seus corações e não poderiam deixar de dizê-las. Isso mesmo. Não podemos ser como galinhas sem cabeça, enterrando nossas cabeças no trabalho duro. Estamos quase entorpecidos de tanto refinar as pílulas. A comoção aqui rapidamente atraiu a atenção de Ren Ziyuan, do gerente geral Zhao e dos outros. Por que você está discutindo aqui em vez de refinamento de pílula? Vendo a chegada deles, a multidão ficou em alvoroço por um momento. Era como se um rato tivesse visto um gato. Podia-se ver sua pressão habitual. Saudações, vice-city lord gerente geral Zhao. O guarda relatou com sinceridade, reportando ao vice-city lord: há pessoas aqui que querem ir embora. Os olhos de Ren Ziyuan se estreitaram ligeiramente enquanto ele varria seu olhar pela multidão. Oh, é assim? Sua última sílaba aumentou e todos ouviram. Sem motivo, havia uma sensação de pânico em seus ouvidos. Até a pessoa que disse que queria ir embora no começo ficou um pouco tímida. Então, tomou coragem e disse: deputado senhor da cidade, eu simplesmente não entendo. Não somos criminosos. Por que você está nos trancando aqui e não nos deixando sair? Restringir sua liberdade pessoal é apenas para sua segurança. Lin Bai concordou em seu coração. Não era para a segurança deles. Se essas pessoas encontrassem essas criaturas desconhecidas no túnel, elas provavelmente se tornariam comida para os monstros de uma só vez. Havia outra razão importante. Se eles soubessem que havia monstros no subsolo, provavelmente entrariam em pânico. Não seria bom para refinar pílulas. Ren Ziyuan e os outros provavelmente não queriam que o assunto dos monstros vazasse. Talvez esses monstros tivessem alguma conexão com o Lorde da cidade. No entanto, Lin Bai não entendeu uma coisa. Se fosse esse o caso, por que se preocupar?
Não seria mais seguro manter essas pessoas acima do solo em vez de trazê-las para o subsolo? Essas pessoas nunca haviam se encontrado antes, então naturalmente não entenderam o que Ren Zheyuan quis dizer. Será que ainda há algum perigo aqui? Há tantos guardas aqui. Não seria necessário restringir nossa liberdade para garantir nossa segurança, certo? Era como se ele não esperasse que essa pessoa fosse tão teimosa. Ele parecia estar pedindo a verdade. A expressão de Ren Zheyuan imediatamente ficou fria enquanto ele falava com uma expressão severa. Se você não quer ficar aqui, então saia. Não se esqueça porque você entrou na propriedade do City Lord em primeiro lugar. Você não aguenta nem ficar trancado aqui. Se você não consegue nem mesmo suportar esse pouco de amargura, que grandes coisas você pode alcançar no futuro? O corpo inteiro de Ren Zheyuan emitia uma aura fria que carregava uma pressão premente. Todos eram como codornas, sem ousar respirar alto. Ninguém se atreveu a falar neste momento para provocá-lo. Para dizer bem, ele partiu por conta própria. Para ser franco, ele havia sido expulso da propriedade do City Lord. Se fosse esse o caso, seu futuro estaria arruinado. Não importa o quão habilidoso ele fosse no refinamento de pílulas, ninguém ousaria usá-lo. Afinal, ele era alguém que havia ofendido o patrimônio do Lorde da cidade. As forças ou clãs aqui estavam mais ou menos sob a proteção do City Lord's Estate. Como eles poderiam ofender o patrimônio do City Lord por uma quantia pequena? Quando a pessoa que havia falado antes percebeu isso, seu rosto instantaneamente ficou extremamente pálido. Ele gaguejava e não conseguia falar. Então, alguém de vocês quer ir embora? Se assim for, vou conceder o seu desejo agora. Diante do olhar penetrante de Ren Zheyuan, todos fugiram. Aqueles que queriam partir começaram a sentir arrependimento em seus corações. Porque eles tiveram que causar tal coisa. Se eles tivessem refinado as pílulas silenciosamente, tal situação não teria acontecido. Vendo que ninguém falava, o tom de Ren Zheyuan tornou-se muito mais gentil. Enquanto você tratar a estranha doença do senhor da cidade, definitivamente não vou maltratá-lo. Quer se trate de armas divinas ou técnicas de cultivo, você pode escolher qualquer uma delas. O mais urgente agora é acelerar o refinamento das pílulas. As palavras de Ren Zheyuan foram realmente eficazes. Todos que vieram para a propriedade do City Lord esperavam ganhar o reconhecimento do City Lord. Se fizessem uma grande contribuição, era possível que chegassem ao topo. Agora, eles simplesmente não eram capazes de se mover livremente. Não foi um grande problema. Comparado com sua futura glória, riqueza e tesouros de cultivo, era insignificante. O vice-lord da cidade está certo. Vamos nos concentrar apenas em refinar pílulas. Por que nos preocupamos tanto com outras coisas? Devemos tratar a estranha doença do Lorde da cidade o mais rápido possível. Muitas pessoas ecoaram as palavras de Ren Zheyuan. Afinal, às vezes não era bom saber demais. Ren Zheyuan ficou muito satisfeito. Estou muito satisfeito por você ter tais pensamentos. Vou denunciá-lo ao senhor da cidade. Depois que ele se recuperar, com certeza vou recompensá-lo. Então, ele fez uma pausa e disse significativamente: a curiosidade mata o gato. Portanto, não vá descobrir por que existe tal coisa sob a propriedade do Lorde da cidade. Nem tente descobrir sobre o senhor da cidade. Depois de dizer isso, Ren Zheyuan saiu. Todos se entreolharam. Embora soubessem que sua última frase tinha um significado profundo, não ousaram fazer mais perguntas. Logo, eles voltaram para seus lugares e começaram a ficar ocupados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.